Então, começando o material da última aula que a gente parou. Então, a primeira aula a gente começou a falar, né? Fiz várias orientações, expliquei a respeito do curso. Bastante gente não acessou, não viu a primeira aula, então sugiro que vá lá e faça isso. Falei um pouco sobre as qualidades de um líder e, principalmente, eu falei aqui sobre os pontos principais que a gente vai estar vendo ao longo do curso e o material também que eu estou utilizando para a aula. E aí a gente parou aqui nessa última parte que era os 3 pontos da comunicação aí, umas habilidades fundamentais que todo líder deve possuir e trabalhar. Continuando o material de hoje, eu dei uma leve explicação falando a respeito das teorias administrativas, falando sobre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Na teoria clássica, eu expliquei que é a antiga questão dos líderes, né? Que no caso eles são mais vistos dentro da empresa como chefe. É aquela pessoa que você percebe que ela está naquele cargo de posição superior, mas ele acaba por não ter o domínio. É aquela pessoa que ela chega, ela não tem um diálogo legal, o único respeito que ela tem da equipe é devido ao autoritarismo que ela representa, às vezes até para ela ser taxada como sem educação. Você vê que com ela você não consegue dialogar, não consegue trocar uma ideia legal. Então é aquela pessoa que literalmente você olha e fala que aquele ali é um tipo de chefe, tá aqui só para mandar, mas se não fosse o cargo, se não fosse essa pessoa que ele representa da empresa, eu não iria ouvi-lo de maneira alguma. E esse tipo de pessoa, esse tipo de liderança, esse tipo de movimento, ele não é mais aplicado dentro das empresas. Então, você está percebendo, quem aqui já trabalhou em empresa que tem uma gestão, que foca nessa questão do marketing, elas aboliram isso. Até porque, além dela causar danos psicológicos, né, às pessoas que estão trabalhando ali, ela também pode causar aí processo, porque não vai de acordo com a questão humana. Ela vai chegar e considerar as pessoas como máquinas. E não existe isso. O ser humano não é uma máquina. Até máquina de verdade, ela acaba estragando, ela tem problemas, ela não consegue chegar 8 horas da manhã e sair 6 horas e render o mesmo ao longo do período como um todo. Então, o ser humano tem dia que ele vai render mais, tem dia que ele vai render um pouco menos. É claro que ele deve controlar e lidar bem com essas emoções também. Não é porque todo o andar lá de fora está ruim que ele vai trazer e aplicar isso no serviço dele. Mas vai ter dias que isso é inevitável. E aí a teoria das relações humanas, ela vem justamente falar isso. Olha, você não pode tratar o ser humano como uma máquina, você não pode tratar o ser humano como uma peça. Você precisa entender que ele tem interesse em estar aqui e você precisa compreender esse interesse para gerar uma interação positiva. No finalzinho da última aula, para quem não acompanhou, para quem não viu o material, eu deixei a seguinte colocação. A pessoa que ela entra no serviço, que ela não está satisfeita com o trabalho que ela executa, ela não está satisfeita com o salário, ela não está satisfeita com o ambiente, os colegas de trabalho, com o líder, com nada que ela está ali, ela simplesmente vai trabalhar quase que por uma obrigação, porque ela tem dívida a pagar, porque ela não arrumou nada melhor do que aquilo ainda, ela faz o serviço de qualquer maneira porque ela não tem compromisso, ela não vê o objetivo daquilo, ela não tem motivação, ela não tem empatia por ninguém. Então, tanto faz se o serviço dela tá bom, tá ruim, se prejudica o próximo, se prejudica a empresa ou não. E eu dei o exemplo da questão da construção civil. Pega aí um servente, um pedreiro, que ele está trabalhando sob condições que ele não queria estar. Ele não vai estar nem aí com o rendimento da massa, se quebra ou não o piso, se o tijolo está sendo colocado da maneira correta ou não está saindo do bolso dele. Ele fazendo muito ou pouco serviço, ele vai ganhar do mesmo jeito e o pior é que você fica na mão dele. Porque você não vai executar esse trabalho. Você contratou justamente ou porque você não consegue construir, porque você não tem essa aptidão, ou porque você não tem as instruções e também não consegue estar ali naquele momento que você está executando outra atividade. Então é ruim ficar refém desse tipo de trabalho. Então, considerando tudo isso, se eu preciso daquela pessoa, se eu preciso que ela faça bem feito, eu devo entender os interesses humanos. E é aí que entra a boa liderança. Tratar as pessoas como eu queria ser tratado, identificar que aquele ser humano, por mais que ele esteja fazendo uma atividade que você julgue simples, ainda assim ele merece total respeito e cordialidade. E são essas chaves que você tem que identificar e que você tem que levar adiante. É o famoso um bom dia não custa nada a ninguém. Ao longo do curso a gente vai ver várias coisas que você pode executar que não demanda talento, que não demanda aptidão extrema. São pequenas coisas que você vai alimentando que no final muda, tem um impacto muito grande. Então essa é a introdução do material da última aula que ficou para hoje.
Então, dando sequência, como líder, então já ficou claro que eu preciso, na atualidade, aplicar essas relações humanas. Só que aplicar essas relações humanas não é tão simples quanto parece. Falando que você precisa ser esse cara gente boa, fica muito fácil. Ah, mas isso aí eu já entendi. Tratar todo mundo bem para mim poder ser tratado também. Mas e aí, é somente isso? Não. Você precisa ter credibilidade naquilo que você faz. Não adianta você ser o cara bonzinho e na hora que eu for te avaliar como um todo, eu percebo que nada mais é do que era um personagem. Então não adianta você assumir um papel de liderança que você não consegue sustentar. Não adianta você vestir uma camisa que em qualquer momento que alguém esteja olhando para o outro canto, você não consegue manter ela no corpo. Então a gente vai perceber que você tem que liderar da maneira que se adequa a você, mas evitando esses pontos ruins. Então o líder autoritário, ele não é de todo ponto ruim, ele tem as suas qualidades, mas ele também tem os seus defeitos. Da mesma forma que um líder democrático demais, ele vai ter as suas qualidades e vai ter os seus defeitos. Em alguns pontos extremos é que te prejudica. Então, qual que é a primeira questão aí da credibilidade na liderança? Convicção. Convicção, para quem não conhece a semântica da palavra, eu vou ter que passar integridade, honestidade, respeito, confiança. Imagina você trabalhar numa equipe onde você está passando por uma situação difícil. E aí você quer explicar isso para o seu líder, por que talvez você está chegando atrasado, por que você vai ter que se ausentar no próximo dia, por que você não está rendendo da forma que você gostaria. E aí você comenta, compartilha algo pessoal, ou simplesmente fala, olha, eu não estou legal, estou passando por problemas em casa. Aí morreu o assunto, você comunicou isso com o seu líder. Então tem que ter confidencialidade. Você tem que ter essa convicção na integridade daquela pessoa. Aí você comenta aí, 5 minutos depois, está todo mundo da empresa olhando e falando, ih, ó, fulaninha lá tá com problema em casa, hein? O que será que é? Aí começa aquelas fofocas ao longo da empresa. Ou você comenta que você está indo no hospital porque aconteceu alguma coisa, você sofreu algum acidente, ou você não está se sentindo bem do braço, do joelho, está com alguma dor. E aí ele chega lá no gerente, na pessoa que está acima dele, esse seu líder, a pessoa que está acima de você e comenta, fala, ó, próxima oportunidade aí você manda fulano embora porque já não presta mais, já está com defeito. Então isso existe dentro de algumas empresas? Existe, tá? Não estou falando que não existe, mas isso é ruim, tanto para a pessoa quanto para você. Por quê? Você vai no contexto da realidade agora, mas a realidade agora, ela não vai se perdurar por muito tempo. A gente vai ver aqui, principalmente o material que eu quero trazer para vocês aqui, deixar claro que o ser humano, ele é passível de mudança, só que a primeira mudança parte dele. Hoje essa pessoa, ela pode ser o seu colaborador, ele pode ser o seu funcionário. E daqui a alguns anos ele pode estar acima de você. Então, se você aponta essa faca para essa pessoa hoje, ela consequentemente vai lembrar de te apontar ela no futuro também. Não que ela seja obrigada, não que ela vá retrucar na mesma moeda, mas ainda assim é um risco que ninguém pode tomar. Então, que seja íntegro, que você seja honesto, que você trate com respeito e confiança aquilo que é compartilhado, aquilo que você quer falar, que seja sempre dentro desses parâmetros. Cuidado, é a demonstração de preocupação. Eu até cito bastante isso, que as pessoas confundem muito o cuidado com o exagero. Qual que é o exagero? A gente vai ter núcleos, né, os núcleos aí que você convive. Você tem a questão de colegas de trabalho, você tem a questão de colegas de família e você tem a sua família, que é o seu núcleo. É onde a sua casa, onde você convive. O que você comenta no trabalho, você deve abster-se ao trabalho. Toma muito cuidado para não misturar tudo isso, achar que quem trabalha com você é seu amigo, é seu pai, é sua mãe, é seu tio, porque isso pode pegar errado. É onde surgem as brincadeirinhas, é onde surge briga, desavença. Então, tenha limites. Saiba separar esses núcleos. Ah, mas eu trabalho junto com meu irmão. Não tem problema. Trabalho junto com meu primo, trabalho junto com meu marido, trabalho junto com um amigo desde a infância. Entenda que vocês podem ter essa convicção, vocês podem ter essa ligação, o restante não tem. Então, talvez uma brincadeira que vocês costumam fazer pode pegar mal, pode ser visto de uma maneira errada. Então, não confundam liberdade com libertinagem. Então, dentro da empresa, tente ser o máximo profissional possível. Estou montando uma empresa junto com o meu cônjuge, estou montando a empresa junto com o meu filho trabalha para mim, meu marido, que seja. Lembre-se, relação estritamente profissional. Se tiver briga dentro de casa, não leva para a empresa. Se tiver briga dentro da empresa também, não leva para dentro de casa. Mas não tem esse cuidado profissional. Muitas pessoas pecam nisso. E se isso demonstra da liderança, é onde você já quebra a convicção também.
Aí é onde as pessoas vão comentar. O ser humano, ele é passível disso, ele vai se espelhar e vai falar, poxa, se essa pessoa faz isso com uma pessoa que ele considera importante, que tem um vínculo mais forte do que eu, que sou um colaborador simples, imagina o que ele não vai fazer comigo. Então as pessoas vão se espelhar. Você está lá na frente, elas vão olhar, elas vão avaliar, elas vão julgar. Então tente ter o perfil aí profissional e, é claro, tome cuidado também com os outros dois perfis. Porque se isso transparecer demais, você for de certa forma tendenciosa, isso também vai gerar atrito. Um dos pontos que a gente falou lá, que um bom líder ele tenta controlar esses atritos. Evitá-los é bom também, mas infelizmente a gente sabe que vai acontecer e saber resolver, ser um bom mediador também é fundamental. Coragem. Isso daqui a maioria dos líderes não tem. Esse aqui é onde a maioria, nossa, é terrível. Por quê? Ele vê que a equipe dele está sendo injustiçada e não faz absolutamente nada. Acabou. Nesse momento, a sua equipe perdeu a convicção que eles têm em você. Eles sabem que você não está ali para cuidar deles. Então, se você não consegue reaver a situação, não seja aquela pessoa que vai virar e falar, não, eu vou conversar com o gerente e não conversa. Não, eu vou olhar o seu caso e não olha. Então, se você não consegue resolver nada, se você não tem esse poder, deixa bem claro para todo mundo. É melhor do que eles acreditarem que você pode fazer alguma coisa e no final você ser só um fantoche. Então também deixe isso claro para todo mundo. É o primeiro ponto, honestidade, confiança, transparecer verdade com a sua equipe. Não que você vai fofocar de tudo que acontece na liderança, na alta gestão, mas o fundamental para a questão de moldar padrões é importante você deixar claro. O gerente chega e fala alguma coisa, a partir de amanhã vamos mudar o horário, a equipe vai ter que aumentar a produção, tá isso, tá aquilo, vocês não estão conseguindo produzir. Você que está à frente vai ter que defender os seus. Eles trabalham mediante a você, só que saber defender também leva à questão do português. Então, deixe isso claro. Se você não conseguir debater ali, até porque você também está na frente de alguém que está acima de você, na maioria das vezes, você vai pegar e falar, olha, eu acho que isso deveria ser explicado, deveria ter uma reunião melhor para a gente rever esses fatos. Da maneira que está sendo apresentado, não está sendo convincente, não está sendo legal com a minha equipe. Eu não acho que os pontos que você está apresentando estão tão ruins assim dessa maneira. Então, saber debater, saber dialogar, a comunicação ela é muito importante. Porque se você se cala, é como se você consentisse. Não que você esteja querendo consentir. Então, você não pode ter medo. Você precisa defender os outros. Então, se a sua equipe julga alguma coisa importante, defenda. Não vá aceitando tudo isso. Hoje eles trabalham com a questão do ponto, no outro dia eles tiram o descanso, no outro dia eles não consertam o ar-condicionado do local que você trabalha, e isso só vai piorando. Então você tem que se impor, você tem que atuar mediante a credibilidade que você passa para os outros e ter essa questão da crença. Isso, claro, se for preciso. Não é porque aconteceu alguma coisa que você vai brigar com a outra equipe, que você vai brigar, você vai ser aquela a galinha com os pintinhos. Pelo contrário, quando tiver argumentos, isso deve acontecer. Compostura. Manifestação coerente é o principal ponto aí. Por quê? Situação crítica sempre vai ter. Situação difícil sempre vai ter também. Na primeira aula, eu dei a explicação sobre a questão do discurso, que é o seguinte, o discurso ele sempre vai estar pautado no ponto de vista de alguém. Então, quando eu vejo uma história, eu vou contar ela no meu ponto de vista, da maneira que eu visualizei. Da mesma forma que outra pessoa que está olhando de outro ponto, ele pode ter acesso a informações, ou talvez pela questão onde ele está, algumas informações foram omitidas. Então não é que a outra pessoa está mentindo, não é que a outra pessoa não confia, é que a visão daquilo é diferente da sua. Então já é um ponto para você saber respeitar. Então como que eu vou fazer isso de uma maneira coerente? Ouvir os dois lados. O pior problema é quando tem algum problema na sua questão ali, no seu âmbito de convívio com a sua equipe, e você tem que chegar e defender, e todo mundo fala, ixi, foi logo com o queridinho dele. Não adianta. Mesmo se ele está errado, porque ele é o queridinho do chefe, porque ele é o queridinho do líder, ele vai passar pano. Então não existe isso. Não existe esse negócio de passar pano, tem que ser com postura e justiça. Olhe os dois lados. Se possível, faça a mediação intermédio ali
da maneira a resolver atritos. Então, um bom líder ele vai saber resolver, ele vai saber ouvir os dois lados e ele vai ter que tomar essas atitudes difíceis. Só que nessa questão ele sempre tem que pregar pela justiça, pela imparcialidade. Então ele vai avaliar. Se ele não consegue avaliar sozinho, que seja avaliado então com mais pessoas. Porque de qualquer maneira as pessoas vão falar. Que falem pelo menos que você foi justo, não que você passou pano, ponderou para algum ou para outro, porque é conhecido, porque tem isso, porque tem aquilo. Então sempre corte esse tipo de comunicação aí, que ela vai atrapalhar essas fofoquinhas. Competência, isso é claro. Então se você tem uma boa comunicação, se você consegue fazer esse trabalho bem interpessoal, se você consegue estar no alcance de todos e você lida bem com isso, vai ser mais fácil. Essas conversinhas, quando elas começarem a surgir, você já vai ter aquele perfil pré-moldado nas pessoas. Na hora que você começar a falar, alguém começar a falar mal do que você fez, as pessoas já vão falar, poxa, não fala isso dele não. Ele é justo. Todas as vezes que eu tive com ele, todas as vezes que eu vi ele agindo, ele foi justo. Por que que todo mundo considerou ele justo? Por que todo mundo vai te defender? Porque você tem compostura, porque você demonstra imparcialidade, porque você ouve, porque você se preocupa. Então, se você atende aqueles outros 4 pontos, a competência ela vira sua excelência. Então, as pessoas vão te defender. É a mesma coisa da internet. Você pode pegar a internet aí. Quando alguém vai falar sobre alguma marca, vai falar sobre o iPhone, aí fica um lado defendendo, porque é qualidade, porque é isso, porque é aquilo, fica o outro lado falando que é um preço exagerado, que é só status, que não sei o quê. A marca só está olhando. Ela continua lançando os produtos, ela continua tendo a venda, ela continua no auge, porque ela já fez o seu perfil. Quem compra, quem adquire já sabe das qualidades e as outras pessoas não precisam ficar apontando os defeitos, porque quem consome conhece os defeitos também e sabe conviver com isso. Outra questão de você vir aqui, só para deixar claro, sobre essa questão do cuidado. Tá? Essa questão do cuidado aqui é o que eu falo, você não vai entrar e ser a mãe da pessoa. Como que é tomar uma atitude com cuidado? Reforçando isso, então. Você chegar para a pessoa, você percebe, você está ali todo dia, você convive com ela 8 horas, 12 horas, dependendo de qual for o turno, de segunda a sexta, de segunda a sábado, independente de qual seja, você sabe quando a pessoa está com um semblante triste. Principalmente se for uma cidade de interior, onde as pessoas têm um convívio maior, você consegue ter acesso fácil às informações, às famosas fofocas. Então, não leva isso para o coração. Não aceita essas fofocas sem ter a informação da pessoa principal. Então, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Ótimo. Não parte daí. Não faça pré-julgamentos. O que eu faço com essa informação? Nada. Como assim nada? A pessoa não falou da boca dela para você. Ela não disse o ponto de discurso dela. Ela não contou a história dela para você. Então você não tem que fazer pré-julgamento. A única coisa que você tem que fazer é: olha, eu vi que você não está bem hoje. Eu vi que você está com um semblante triste. Se você estiver precisando de um tempo, de alguma coisa, você me avisa. Mas que você consiga melhorar e resolver essa situação. Pronto. Você não precisa chegar e dar um abraço. Fulano, o que está acontecendo? Meu Deus, você está pálido, você está amarelo. Você não precisa entrar na personalidade da pessoa, você não precisa tomar partido dessa maneira. Sem contar que a maioria das empresas também tem psicólogo, tem terapeutas. Você pode indicar. Você pode chegar e falar, olha, eu vi que você não está tão bem, você quer dar uma passadinha lá no RH, talvez tomar uma água, falar com alguém que possa te ajudar realmente, que entende disso. Tem a nossa psicóloga da empresa, você quer passar lá um pouquinho? Eu tô achando que você está precisando, vai lá. Pronto. É esse tipo de cuidado, de compaixão que você tem que ter com o outro. Né? Chegar lá e falar, fulano, o que está acontecendo? Ah, que meu filho está fazendo isso, que meu marido está fazendo aquilo, que a minha esposa, que eu não tenho nada para comer, que não sei o quê. Não, você vai tomar esse tipo de partido se a pessoa se sentir para poder falar com você e mesmo assim dentro das funções cabíveis. Você não tem que carregar ninguém nas costas. Na outra aula eu disse isso. Quando você pega um projeto e você vai liderar, se você toma tudo nas costas, quando o projeto dá certo, todo mundo vai ser elogiado. Por mais que você fale, eu fiz sozinho, os outros vão aparecer na hora, falando, opa, a gente ajudou, tamo aí, é nóis, ó, punho com punho. Agora, se o projeto der errado,
Vai vir uns 9 cochichando. Eu falei para ele que ele deveria compartilhar, não falou nada, ó, pegou tudo para si, acha que dá conta sozinho, achou que a gente era incompetente. Então, da mesma forma que eles vão vir ganhar toda a glória sem ter ajudado, eles vão vir te ferrar também, te abater se der errado. Então, não é viável você fazer esse tipo de coisa. Você não deve fazer isso também. Você tem que acreditar, você tem que demandar. Lembra, é uma equipe. O sucesso depende de todos e a derrota também vai depender de todos. É claro que a derrota ela não vai acontecer se o líder estiver bem capacitado e conseguir identificar esses pontos. Mesmo que chegue a não ter um resultado satisfatório, ele ainda não vai ser essa derrota escancarada e feia. Esse material aqui não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Então, para quem gosta aí de questão de referência de livros, do nosso material didático aí de Bornstein e Smith, lá da página 279, que eu retirei para a gente estar trabalhando aí, vendo um pouco mais a fundo. E aí, trazendo mais material para vocês de um artigo da USP, da Regina, eu falei sobre ela na primeira aula, estou falando aqui novamente. Ela fala sobre a ponderação. O que é essa ponderação aí? Vai do autoritário ao democrático. Como assim? Pega que o nosso número 1 aqui nessa escala é o autoritário. E a nossa escala 7 seria a democracia total. Então, o líder toma as decisões e depois apresenta ao grupo. Isso é uma característica de uma pessoa extremamente autoritária. Eu decido e só apresento. Vamos viajar para tal lugar. Vamos trabalhar dessa maneira. Vai ter hora extra domingo, já coloquei o nome de todo mundo. Pronto. Não tem democracia. E a democracia demais seria, gente, precisamos bater a meta. Me passaram que a gente tem que vir domingo e fazer hora extra. O que vocês acham? Que atitude a gente vai tomar? Então o líder vai lá e permite que os subordinados, né, as pessoas que estão abaixo dele, vai fazendo as coisas. Então, o que acontece? A pessoa que é autoritária demais, ela acaba perdendo o apoio da equipe. E a pessoa que ela é democrata demais, que ela gosta dessas reuniões aí, que ela às vezes né, chega a não se impor, ela perde o controle, ela perde a confiança. Então você não pode ficar nos dois extremos. Então o ideal é eu ficar no meio. Isso vai depender também do seu perfil. Então, se você é, de certa maneira, uma pessoa já autoritária de natureza, você vai ter que tentar trabalhar para implementar a democracia no seu sistema. Vai ser fácil, do nada, uma pessoa que é totalmente autoritária se tornar totalmente democrata de um dia para outro? Não. Então, o seu alvo não é chegar ao nível 7. Jamais. Da mesma forma, a pessoa que ela é totalmente democrata, o alvo dela não é chegar no totalmente autoritário. É ela saber mediar a respeito disso e entender qual o melhor perfil para a situação. Vai ter situação difícil que ninguém vai querer tomar a frente, que ninguém vai ter coragem. E o líder ele tem que ter coragem. Então ele vai ter que chegar e apresentar. Então ele não pode deixar a peteca cair. Você pode também vender a decisão. Como assim vender a decisão? Temos que fazer hora extra nesse final de semana. Eu sei que se não fizer, não vai bater as metas. Se não fizer o plano tracejado aqui que eu fiz com o pessoal do marketing, das vendas, não vai chegar lá. Como que eu vou fazer isso com a minha equipe? Eu vou tentar vender. Então eu vou chegar e falar, olha, devido a isso, isso e isso, vamos ter que fazer hora extra. Porque a gente tem um compromisso, vocês sabem. Então eu vou chegar e vou vender essa ideia que eu tive, essa decisão. Eu não vou chegar e falar, olha, esse é todo mundo obrigatório. Até porque se a pessoa não quiser ir, você se lascou. Agora, se você vende essa ideia, você vai amenizar, dá um sentido maior de democracia. E também tem a questão de você apresentar a ideia e dar oportunidade. Falar, mas espera aí, era o nosso dia de descanso, esse domingo eu ia viajar, é véspera de feriado, e aí você me põe um negócio desse. Então, se você dá a abertura da democracia, você vai ser questionado. Então, você já tem que saber, já tem que se preparar antes. Aonde eles vão me questionar? O que eles podem dizer? Então você já tem que chegar preparado, você tem que conhecer a sua equipe. E uma pessoa que não conhece a sua equipe, ela não vai conseguir liderar. Então eu preciso saber do cachorro, do filho, da mãe? Não, você precisa conhecer o básico. Ele vem como? Isso é importante.
Porque se você não sabe que a pessoa vem todo dia de ônibus, um dia ela chega na sua cara e vai mentir. Não, o pneu da minha moto furou. Meu carro furou o pneu. E aí você fala, ah, não, então entendi porque você chegou aí. Ele vai falar, ah, olha que líder trouxa. Nem sabe o que está acontecendo comigo. Nem moto eu tenho, como que ela furou o pneu. Então, é importante você saber pelo menos o mínimo. Para que você demonstre, né, um daqueles pontos, que você tem um cuidado com a sua equipe. Claro que isso tudo estritamente. Como eu disse, a pessoa que está ali, ela pode ficar só no vínculo de trabalho, como ela também pode ficar no seu vínculo pessoal. Você é livre. Dentro da empresa, temos ali os respeitos às normas. Agora, fora dali, você convive mediante as normas e as leis da sociedade. Uma age em cima da outra, mas você não é obrigado a ser amigo, a levar o líder, o chefe para sua casa. Da mesma forma que lá dentro da empresa você deve respeito para ele, mas você não deve temer, não deve ter medo. Meu Deus, ao dono da empresa. Você vira até a cara, vai correndo esconder no banheiro de vergonha. Não existe isso não, gente. Eu já vi pessoas que é desse naipe. Se eu falar que o dono da empresa tá chegando lá, ele fica até sem graça, lá abaixa a cabeça assim na hora. Não, meu Deus, é o dono da empresa. Ele é um ser humano, merece a tratativa como qualquer outro. O que você não pode é perder o respeito. Então, depois dá uma olhadinha nessa questão aqui desses 7 níveis e vê aquele que você está mais próximo e tenta se encaixar, levando sempre em conta, eu preciso ter a minha autoridade, mas eu também tenho que demonstrar os pontos de democracia quando necessário. Da mesma forma que se é algo muito pesado, você vai precisar deixar que a democracia ela haja um pouco mais, mas também sem perder a autoridade. Então esses 2 pontos, saber mediar isso, é muito importante. A respeito das teorias administrativas, continuando sobre a liderança, já ficou claro então que a eficácia do que está acontecendo vai depender do líder, mas também vai depender das pessoas que estão abaixo dele e as situações. Então o líder, ele sempre vai tentar satisfazer a necessidade dos seus colaboradores. Ele sempre vai tentar satisfazer o que a equipe tem, o que a equipe almeja. Todo mundo quer o seu salário no final do mês, isso é óbvio. Mas além do salário, além disso tudo, todo mundo quer um ambiente decente para trabalhar. Ninguém quer chegar no trabalho e ser maltratado. Chegar lá às 5h30 da manhã, numa segunda-feira, prestes para iniciar a semana, ele pega um papel lá na mesa, já chega tacando na sua cara. Quero isso aqui para daqui 10 minutos. Poxa, calma, nem acordei, a alma nem voltou pro corpo ainda, já tá no pé do meu ouvido gritando. 5h30 da manhã, cara, tem dó. Então, vai com calma. Da mesma maneira que você não pode soltar as rédeas demais. Então você sabe que a pessoa tem um certo problema com questões aí, talvez de comunicação, com computação, com todo esse tipo de material, você vai tentar fornecer o possível para ela. Então, um bom líder, ele vai desenvolver a sua equipe também. Tem que parar de ter medo. Nossa, entrou um cara na minha equipe agora que ele sabe o triplo de mim. Beleza? E a experiência ele tem também? Tem. Ótimo. Então é uma pessoa que você pode trabalhar junto. Se você faz o seu serviço bem feito, já tem uma pessoa para te substituir e você consegue subir. Então não adianta. Senão fica igual aquele pessoal que faz academia aí, né? Fica todo fortão em cima e embaixo as perninhas toda fina. Né? Não tem sustentação. Então você precisa ter uma equipe boa. Eu disse na outra aula também, um time de futebol não adianta ter somente um artilheiro. Senão, põe 3 para marcar ele e o restante acabou. O time não presta mais. Então, como que eu vou fazer isso de maneira assertiva? Você viu que a pessoa que está na sua equipe, ela precisa urgente aprender sobre computação, sobre internet. Você fica sabendo a respeito disso, passa para ela, fala, olha, tem um curso ali gratuito, faz. Ou se não tem o curso gratuito, fala para ela, olha, por que você não acha de começar aí umas horas extras para você juntar um dinheiro e investir mais? Melhorar, porque da forma que está não está legal. Isso é questão já de feedback, de você saber dar informações, querer o melhor para a pessoa, mas de forma honesta e justa. Então, isso são situações que você vai percebendo e que você vai melhorando. Da mesma forma que você está vendo que a pessoa ela tem um problema na perna, ou ela não consegue ficar muito tempo em pé, e o serviço dela demanda que ela fique totalmente em pé, tenta ver se tem alguma forma de fazer adaptação, se tem como fazer um rodízio, hoje de manhã ela fica ali, à tarde ela fica em outro setor, em outra área, ou se tem a possibilidade dela conseguir fazer esse serviço de uma forma adaptada sentado, melhora a iluminação, tenta trazer melhoria para a sua equipe.
Até aqui tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Estamos na escuta? Já perdi metade de vocês? Como tá indo? Pode falar no chat, pode abrir o microfone. Professor, volta para aquela tela só para me acabar de copiar um resto. Pouquinha coisa aí, por favor. Certo. Depois também Obrigada. eu envio material no grupo, PDF, não tem nenhum problema. Se alguém quiser também o material original, eu envio também para vocês. O material que eu li para estar montando o curso, eu tenho também todos esses artigos. São bem extensos, mas a complementação que eles vão ter aí são excelentes. Então, quem tiver interesse, pode Certinho? me pedir também que eu passe sem o menor problema. Tá ok, então. Inclusive, Obrigada. a respeito disso, eu queria falar agora sobre uma questão, já deixar isso bem claro já desde o início do curso. Liderar é ter talento? As pessoas que são líderes, elas são líderes natos? Eu, introvertido, que não consigo fazer aquilo, consigo chegar ao nível de me expressar bem, de me comunicar bem? Sim, consegue. Eu não gosto da palavra talento. Eu considero mais como aptidão. Ah, mas qual que é a diferença? Vamos tentar entender o seguinte. O talento puro não alcança a alta performance, tampouco a excelência. O que essa frase traz para a gente? Por mais que a pessoa ela tenha nascido com essa aptidão, ela seja extremamente talentosa, se ela não viver isso todos os dias, se ela não melhorar, se ela não buscar ir além, se ela não treinar, se ela não se capacitar, uma hora ela se torna medíocre. Então não adianta. Nasci com um excelente dom, nossa, a pessoa canta demais. Aí você vê essa pessoa daqui 10, 12 anos, você acha até isso, você fala, nossa, achei que ia ser uma cantora, achei que ia ser alguém que estava na área de matemática, eu achei que ia ser que ia estar em tal área. Você já pregou colocando esse tipo de classificação nas pessoas e depois de anos você vai ver ela, você, nossa, ela não está na onde eu imaginei que ela estaria. Por quê? Tanto essa questão de performance, de excelência, de buscar melhorar isso, entender que é um ponto forte seu e desenvolver, como também pode ser algo que a pessoa não considera como algo a ser trabalhado ou não teve oportunidades durante a vida para estar desenvolvendo aquilo. Mas de qualquer maneira, quem tem esse talento, como as pessoas gostam de dizer, são pessoas extremamente raras. Não é comum. Então, o que é chato hoje na questão do que os até a pessoa fala, né, o mindset, que é isso, a questão da sua mentalidade, o que você tem fixo. Fulano ficou rico, fulana conseguiu um cargo, pessoa sempre tem essa comparação. Só que qual que é o ponto? Depois da comparação, vem sempre aquelas frases datadas. Ah, mas fulano tem dom. Ah, mas fulano é talentoso. Ah, mas fulano tem um padrinho de não sei da onde, conseguiu colocar ele lá. Então as pessoas nunca veem o mérito, as pessoas nunca veem o esforço, nunca vê o treinamento, a dedicação que a pessoa teve por trás. Independente se ela teve alguém que indica, independente se ela teve ou não esse talento, para você chegar nesse ponto de ser admirado e comparado com os demais, você teve que trabalhar, você teve que se lapidar, você teve que ter algo a mais do que todo mundo. Então, para você chegar lá, é justamente você compactuar com dia após dia. E essa questão de você mudar o seu pensamento, de você melhorar aquilo que você já tem, entender que tudo pode ser desenvolvido e trabalhado, é algo do livro da psicóloga, né, da Carol Dweck, que eu até trouxe para vocês, que fala sobre o mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele também tem outro título traduzido, que é Por que algumas pessoas vencem e outras não? De onde vem o fracasso? Ela responde isso muito bem no livro dela. E eu tenho esse livro, quem quiser e tiver o tempo, depois leiam. É um livro de 240 páginas, é algo bem rápido para vocês ler. É um excelente aprendizado e é uma excelente crítica e análise àquele pensamento comum que você tem. Então, começa a entender que ela tem até essa frase aqui que eu deixei já do livro dela, que é algo que pega bem. Não se pode prever o que alguém é capaz de realizar com anos de paixão, esforço e treinamento. A primeira premissa da pessoa é: eu não consigo. Eu não nasci para isso, eu não tenho talento, eu não consigo chegar lá. Isso aí é para quem tem tudo isso, quem tem tudo aquilo. Então a primeira questão que você tem é resistência.
Lembra lá daquela primeira aula aqui que eu falei no material que toda mudança gera resistência? Porque a zona de conforto, como já fala, ela é muito confortável. Raramente você vai precisar executar alguma coisa para que isso mude. Imagina agora, a partir de amanhã, todo dia eu falar para você, você vai ter que tomar banho na água gelada. Quem não faz isso, quem não tem esse costume, nossa, mas vai reclamar até falar chega. Agora, se você não tem dinheiro para ter esse chuveirinho aí com essa água quente, só vai ter dinheiro daqui 30 dias, você sabe que você precisa tomar banho. Então o que você vai fazer? Você vai tomar banho na água gelada todos os dias. Então você vai se expor. Quando as pessoas são colocadas contra a parede, é que elas demonstram essa natureza de vencer. Você pode pegar aí a maioria dos casos dessas pessoas que venceram na vida. Elas sempre foram colocadas contra a parede. A maioria só chegou lá porque foi colocada numa situação ou era vencer ou era vencer. Ela não tinha nem a opção de desistir, de tão lascada que ela estava. Pega a história aí desse pessoal hoje que vem ascendendo com a questão do YouTube. Pega a história do Whindersson Nunes, que é uma que eu gosto bastante. Era garçom, não tinha dinheiro, foi para São Paulo. Tem várias pessoas que você vê que vieram do absolutamente zero e chegaram lá. Ah, mas aí você está pegando um caso de alguém estourado de sucesso. Eu consigo fazer isso? Consegue. Mas a aplicação que você tem que ter, ela também tem que condizer com a sua realidade. O que você tem de melhoria? Quais são os seus pontos de excelência? Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? E aplicar isso numa boa gestão. Então, para mim ser um bom líder, primeiro eu tenho que saber liderar a minha vida. Se eu não tenho a capacidade de acordar todo dia no mesmo horário, se eu não tenho a capacidade de ter o compromisso com o meu estudo, se eu não tenho a capacidade, se eu não desenvolvo isso, se eu não treino, se eu não me esforço, raramente eu vou conseguir mudar alguma coisa. Você já viu uma pessoa que foi para a academia durante um ano, malhou, treinou, comeu certinho, fez todo aquele regime e ela não teve resultado? É bem difícil. Você já viu uma pessoa que foi, fez 2, 3 anos de curso, que seja aí na área de música, tocar um violão, alguma guitarra, alguma coisa, que não teve resultado? É difícil. Não estou falando que ele vai sair de lá sabendo tocar guitarra até com o olho fechado, jogar lá nas costas, fazer mil e uma acrobacia. Mas ele consegue executar aquilo com certa performance boa. Não estou falando que ele vai ser o melhor. Porque entre você ser bom e você ser o melhor, aí entra toda essa questão da gente falar de talento, você ter se dedicado além dos limites. Também tem a questão de sorte, várias outras variáveis. Mas o ponto principal é, se você tentar, se você fizer esse esforço, se você mudar essa questão de resistência, você conseguir quebrar esse vínculo e mudar a sua mentalidade, você vai conseguir sim ir para frente. Então, essas frases, tudo isso é bem detalhado no livro dela. Então, eu sugiro que vocês leiam, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Por mais cético que vocês estejam aí, né, falando, isso é muita abobrinha, não acredito em nada disso, deem uma chance. Então já quebra isso de que as coisas são da maneira que você vê e pronto. O mundo não é preto e branco. Existe muito mais cores além disso para você trabalhar e compreender. Então, uma frase que pega muito nesse livro é: quantas vezes você não acaba rotulando alguém porque você simplesmente não viu o suficiente? Se você vê alguém na rua, você consegue dizer se aquela pessoa é rica, pobre, se ela é do bem, se ela é do mal, se ela é inteligente, se ela não é inteligente, se ela tem ou não tem tatuagem. Então é complicado você ter todas essas informações somente de olhar a primeira vez, mas ainda assim você faz um pré-julgamento. Então, para você ter uma compreensão total disso, você tem que perceber que nem sempre aquilo que está setado é da maneira que é. Então, você tem que quebrar esse pré-julgamento, essa mentalidade aí de que tudo é 8 ou 80. E aí tem um material aqui que fala coisas que não exigem talento e que são fundamentais para a convivência do ser humano. Ter ética. Não é bom conversar com uma pessoa que ela te respeita, que ela é cordial, que ela te dá bom dia, sem nenhum segundo interesse, que ela é pontual, marca com você 8 horas da manhã e está lá 8 horas da manhã, que ela fala que vai passar e vai te buscar 9 horas e 9 horas ela está lá. Não é legal uma pessoa que ela é entusiasmada, que ela é esforçada, que ela chega para você e você fala assim, nossa, eu tenho uma ideia. Por mais que a sua ideia seja mal trabalhada, não seja tão boa assim,
Ela fala, vai lá, tenta. Toma cuidado com isso e isso aqui, mas vai lá e põe em prática. Tenta, porque se for você, eu tenho certeza que você tem a capacidade de fazer dar certo. São ótimas essas pessoas. Não é ser otimista, não é ser ignorante. É você ter entusiasmo. Não, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor aqui. Isso é incrível. E você não precisa ter talento para isso. É só você trabalhar. Ter vontade de aprender também. Não tem coisa pior do que você chegar para alguém e falar de algo que você gosta e essa pessoa ter um interesse zero. Parece que a conversa morre ali mesmo. Você chega toda alegre. Nossa, que esse final de semana eu fiz isso, ouvi tal música de tal banda, eu fui em tal show, eu fiz isso daqui. Aí a pessoa, nossa, que bom. Aí você fala, nossa, acabou, acabou. Cortou ali, ó. Trava na hora. Então isso é horrível. São coisas que você consegue trabalhar. Então ter um mínimo de interesse, fazer mais do que te pedem também é bom. Fala para a pessoa, olha, tem como você fazer isso? Você tem um cuidado maior. Ah, fulano pediu para mim ir lá na panificadora comprar pão, porque a gente vai lanchar agora. Quando você gosta dessa pessoa, quando você tem um carinho por ela, você tem isso, você vai sempre a mais. Nossa, eu lembro que fulano, na hora que chegar lá, vai ter só o pão. Acho que eu vou aproveitar aqui, tirar o do meu bolso, já que ela tá pagando pão. Vou comprar um suco, vou comprar um leite, ou vou comprar um presunto aqui, comprar um negócio mais diferente, pelo menos hoje para ela ter uma refeição melhor. Porque a expectativa da pessoa é pegar aquele pão, talvez comer com uma margarina e pronto. O mínimo que você faz a mais já demonstra o carinho, a empatia que você tem com essa pessoa. Você é obrigado a entrar no seu trabalho, em qualquer lugar, todos os dias. Já que você vai ter que estar lá, por que não dar bom dia? Por que não desejar um bom trabalho para todos? Então, levar sempre esse sentimento de positividade diante, ter empatia e se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de receber um bom dia, eu gostaria de receber um elogio, todo mundo gosta. Então, da mesma maneira que você quer, também saiba realizar. E ter a disposição de botar para quebrar, né? Essa daí nem sempre todo mundo tem. Vamos fazer um aniversário, mas tem que ser o melhor, e que é para tal pessoa, é para tal fulano, e tá todo mundo legal. Aí tem aquela pessoa de braço cruzado, ah, mas que esse dinheiro aí não dá para fazer não. Nossa, mas vai encomendar esse bolo logo com essa pessoa aí. Mas é porque nem todo mundo toma refrigerante, né? Tem que ter um suco e a festa já fica mais cara. Não seja essa pessoa. Você já sabe que tem essas dificuldades, então já chega com as respostas. Já chega com a melhoria, seja a mudança. Não a pessoa que vai, não seja a âncora, né? A âncora ela só serve para parar o navio. Então se você quer que o navio siga em frente, não seja a âncora dele. Você seja um dos que vai levar isso adiante. Continuando, a gente tem a questão de classificação da comunicação. Creio que a maioria já sabe sobre isso, então vamos dar uma leve revisada. A comunicação, ela vai depender sempre do instrumento utilizado, do que eu estou fazendo para me comunicar. Então aqui a gente está online, está utilizando aqui uma comunicação verbal, estou falando, vocês estão me ouvindo, assim espero. E ela pode ser formal ou informal. As minhas aulas, ela costuma ser bastante informal. Não gosto da questão formal. Por quê? Quando eu saí da faculdade, eu comecei a dar aula, eu concordo com vocês. Chegava na sala de aula e eu começava a lançar termo técnico, e mindset, insight, e feedback, não sei o que, mas eu não conseguia alcançar. Eu não conseguia ter o retorno das pessoas que estavam na sala de aula. Elas não conseguiam compreender o que eu estava falando. Então, se não tem a comunicação, se ela não está acontecendo, eu tenho uma quebra. E falha na comunicação, ela atrapalha. Por quê? Eu poderia fingir, eu cheguei e dei o material, aprende quem quer. Só que tem uma falha na comunicação, porque eu não conseguia transparecer algo que as pessoas que estavam tentando me ouvir conseguiam compreender. Então não adianta eu vir aqui dar uma aula extremamente técnica, sendo que ela vai ser para poucos. E eu não quero que poucos aprendam, eu quero que o máximo de pessoas aprendam e consigam, através disso, buscar uma teoria mais aplicada. Então, eu posso aplicar pelo formal e posso aplicar pelo informal. O formal, você vai perceber que ele é mais difícil de ser trabalhado. Quer um exemplo bom? Questão de lei, o famoso juridiquês. Aquele advogado chato, que tudo que você vai falar para ele, ele já sabe
uma palavrinha difícil, aquele português extremamente complicado que você não costuma ouvir. Aí eu peguei aqui um exemplo do artigo 39, que é lá do Código do Consumidor. Aí ele fala aqui assim, ó, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, aí tem a complementação da lei, e aqui vem o inciso 1 que eu coloquei para vocês. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, a limites quantitativos. Entendeu todo mundo, né? Estou indo para o próximo artigo aqui. Parabéns. Eu entendi nada. Concordo com você. É uma linguagem extremamente formal. É o ápice da formalidade. Então ninguém aqui vai compreender. Sabe o que isso aqui quer dizer? De uma maneira bem justificada, que é proibido venda casada. Aí você fala, mentira, está escrito em latim, está em outra língua, isso aí é grego, né? Não, aqui está explicando, esse é o inciso que fala sobre venda casada. Que quando você decide comprar um produto, a pessoa que está te vendendo esse produto, ela não pode te obrigar a levar um segundo. Você só compra esse celular se ele vier com um seguro. Não pode, é venda casada. Você só vai poder estacionar aqui se você comprar essa água. Não pode, é venda casada. Você é o retentor do dinheiro, então você só pode levar aquilo que você quer comprar e ninguém pode te forçar a levar mais do que você daria conta. Então, venda casada não pode. Quantas vezes alguém não chegou aí para você e falou, olha, você quer fazer o cartão da loja? Vai fazer, mas para você fazer o cartão da loja, você tem que comprar isso e isso aqui também. É venda casada, então toma cuidado. Esse tipo de venda casada não pode. Você não pode comprar um produto e ser obrigado a levar outro. Linguagem extremamente formal. E aí temos a linguagem informal. Essa é ótima. E como eu já dei o ápice da linguagem formal, que seria a questão do direito, o ápice da linguagem informal a gente pode dar aí como fluxo, né, inevitável, e aí a gente tem a fofoca. A fofoca ela é o ápice da linguagem informal. Por quê? Você já chega adaptando ela para a pessoa que você quer. Se você ouve uma fofoca de traição, você vai chegar para o seu cônjuge, não acredito que fulano teve a capacidade de trair fulana. Ela que era uma pessoa íntegra, fulano não vale nada. Aí você vai conversar com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga. Nossa, mas a pessoa que fulano traiu, se me desse em cima de mim, até eu duvidaria. Então você entende que tem tratativas diferentes, a abordagem é diferente, o discurso é diferente, questão de núcleo. Então é inevitável esse tipo de comunicação, é inevitável que existam essas relações sociais e isso vai acontecer na sua equipe, no trabalho. A famosa segunda, né? Todo mundo, quando bate o ponto na segunda-feira, chegou para trabalhar, e aí como é que foi o final de semana? Como é que foi as festas? O que você fez? Foi para a fazenda? E as brigas, e não sei o quê, e as viagens? Todo mundo vai querer dialogar. Então isso é inevitável. Saber e manter o controle sobre isso também é importante. Como eu disse lá, uma das qualidades que o líder tem que manter e pregar é a questão da convicção. Então, essa questão de fofoca, você não precisa se blindar, tipo, não quero ouvir. Você pode ouvir, mas o que você faz a respeito disso, como você aplica, como você age, aí são outros 500. Você pode ser um multiplicador ou você pode ouvir isso e morrer ali. E é claro que a gente tem a comunicação verbal e não verbal. Então, já entendemos que temos a comunicação formal e informal. Então, a formal pensa no direito, a informal pensa aí na maneira comum, na questão da fofoca, na questão da pessoa ter um dialeto mais rústico, de você não se preocupar tanto com a questão das palavras, da semântica dela. E a verbal e a não verbal é aquela que você deixa explícito e aquela que você não transparece tanto. Então a verbal, ela é clara. Clara até certo ponto. Por quê? Ela ainda vai dar uma interpretação. Da mesma forma que a não verbal também deixa uma interpretação, mas parece que a não verbal, quando você sabe analisar ela, ela é livre de mentiras. A pessoa pode falar com todas as letras para você. A comida que você fez tá uma delícia. Só que se você olha para essa pessoa e ela tá fazendo uma cara de nojo, uma cara de ânsia, tá com uma careta parecendo que ela chupou 5 limão, você vai falar, essa comida que eu fiz não tá legal. Ela tá falando para mim. Mas a realidade é que a comida não tá legal. Você vê pela expressão que a pessoa fez, pela não verbal. Da mesma forma que alguém pode chegar e falar para você, não, tá tudo bem, não tem nenhum problema.
E se olha, a pessoa está com o olho totalmente inchado, vermelho, de tanto que ela chorou por algum problema. Então, temos as duas formas, a verbal e a não verbal. Uma, você analisa as expressões, você analisa as atitudes, a postura da pessoa, o corpo como um todo. E a outra, você analisa o que ela está falando, a maneira que ela está se portando e tudo isso. Se você vê uma pessoa na rua e ela está com o olho dessa maneira que eu citei, você vai pensar, poxa, essa pessoa estava chorando, essa pessoa está com nojo, a pessoa queimou a língua, aquela pessoa está rindo, mesmo que você não ouça o barulho de longe, você vê pela forma, a compostura, ou que aquela pessoa está muito brava. São expressões que você consegue ver. E é tão claro isso, e quando você pega uma análise de imagens, né, essa questão de você fazer uma análise no sistema facial, isso fica evidente. Então, se você conseguir aqui ver essas expressões aqui nessa imagem, você vai olhar várias e falar, aquela expressão ali é de medo, aquela ali é de julgamento, aquela ali é de dúvida, aquela é de felicidade. Então, são expressões que você está acostumado a ver ao longo da sua vida. E o brasileiro, ele é rei nessas expressões. Ele é praticamente o povo mais expressivo aí que a gente conhece. Então, é datado disso. É uma das características do povo brasileiro. Só que elas vão ser de maneira, às vezes, sutil e também vai depender da interpretação da pessoa. Então, a questão não verbal, ela sempre cabe muito da interpretação, da maneira e da convivência e experiência que a pessoa tem. Ela não é tão clara igual a expressão verbal. A expressão verbal a pessoa vai deixar clara para você. Não quero. Se a cara dela está falando que ela quer o que ela não quer, ela deixou claro para você que ela não quer ir. Então, vai ter controvérsia entre as duas? Sim, sempre pode ter. Mas você saber analisar isso também é um ponto bom. Então você fala para a pessoa, vamos fazer tal coisa. Ela vira para você e fala, não, beleza, vamos fazer. Aí você vê na cara dela que ela não queria fazer aquilo. Você pode perguntar, você fala, olha, eu sei que você não queria estar aqui, é hora de você talvez manejar um futuro atrito. Então saber lidar com esses dois pontos pode ser algo aí que seja um diferencial seu também, futuramente. Então se você é uma boa pessoa, consegue ler fácil as expressões, já é uma qualidade para você. Além disso, falando ainda sobre a comunicação, eu vou ter os tipos de comunicação. Então, a comunicação descendente. Então, descendente aí já pensa em questão de descer. Então, ela flui de quem está em cima para baixo. Então, é do chefe para os funcionários, talvez é do pai para os filhos e os netos. Então, pensa quem está em cima falando com as pessoas que estão embaixo. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com a comunicação descendente? Você já está numa posição privilegiada. Então, 2 decibéis que você aumenta da sua voz já sai de uma conversa legal para uma questão autoritária. Já sai de uma conversa legal para arrogância. Então, você já está numa posição de estar acima, que o cargo já lhe emprega. Então, saiba maneirar, saiba que o seu impacto vai ser maior. Então, quem tem esse ponto, toma cuidado, que você vai ser avaliado por isso. Então, é uma comunicação descendente, toma cuidado com a maneira que você está se portando. Ela vai ser notada. Comunicação ascendente, já é o contrário. Eu estou falando para quem está acima de mim. Também tem que tomar cuidado com a questão de você estar falando muito alto ou de você estar baixando a cabeça. Por quê? Uma demonstra que você está oprimido, que você consente talvez com a opressão, que você está se redimindo pelos seus erros. Então, se você não errou, você não tem que abaixar a cabeça, não tem que se sentir oprimido. E se você errou, você também pode assumir e falar normal, falar, olha, você está certo, eu errei nesse ponto. Você não precisa abaixar a cabeça e falar, não, eu estou errado mesmo. Então não precisa. Está errado, conversa de boa. Da mesma maneira que se você está certo, não tenta alterar a sua voz. Eu estou certo sim. Por quê? A partir do momento que você faz essas expressões, dedo na cara, grita, eleva a voz, já demonstra insubordinação. Perdeu o respeito. Todo mundo conhece isso. Então, conversa tem que ser no mesmo nível. A pessoa já veio gritando, sua voz não vai elevar também. Você não vai ganhar no grito. Você vai ganhar nos argumentos e na lógica. Comunicação lateral horizontal. As pessoas que estão no mesmo nível, elas estão conversando. Quer que elas executem os trabalhos ou não. É o famoso peãozado. É a hora que todos os peões, né, os colaboradores da empresa que estão no mesmo nível, estão ali conversando de boa. Às vezes na hora do almoço,
na hora de ir embora, dentro de um ônibus. Então está no mesmo nível. Ou até mesmo fora da empresa. Está todo mundo no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Então tem as questões aí de semelhança. E a diagonal, ela vai ser na questão de comando. E aí um ponto que eu não falei sobre essa questão de lateral ou horizontal quando as pessoas estão no mesmo nível, é você querer se achar mais ou menos do que os demais. Não existe, tá? Não existe. É o que eu falei. Você não tem que abaixar a cabeça, da mesma forma que você não tem que olhar para cima também e gritar. Sempre mantenha um tom de voz natural, sempre tente conversar o mais legal, respirar. A técnica de respirar antes de falar é muito boa. Você tem que tentar se controlar. Você não pode ser emocionado, você não pode ser a pessoa ansiosa demais que explode. Isso aí são coisas que você controla e você trabalha ao longo da sua vida para melhorar. Tá? Ah, mas eu sou assim mesmo e não vou mudar. O que eu falei da questão do mindset? Se você não quer trabalhar isso, é lógico que você nunca vai melhorar. Agora, se você tenta, você vai conseguindo. Então, se você é uma pessoa muito explosiva, você vai tentando se controlar mais. Se você é uma pessoa muito oprimida, você vai tentando se controlar mais para poder não ser tão assim e conseguir impor o que você quer dizer. Senão você vai ser taxado sempre como uma pessoa arrogante, ou você sempre vai ser taxado como aquela pessoa que aceita tudo e não tem opinião própria. Então é questão de você sempre tentar levar acima. Ah, então eu tenho que tentar agradar todo mundo? Jamais. A primeira pessoa que você tem que agradar é você mesmo. Depois que você se agradou, que você está satisfeito com as suas escolhas e com as tomadas de decisões, aí você leva isso adiante. Comunicação diagonal, geralmente cadeias de comando, elas acabam se cruzando aí, né? Um fala com uma cadeia de comando de outro ponto, esse daqui fala com outra, mas está aí dentro da organização. Isso também acontece muito, né? A hora que você vê os líderes de diferentes setores aí conversando, uma pessoa ali, a outra ali, esse já falei, tá vindo problema aí, os caras tá conversando lá, isso aí não vai ser legal. Ou da mesma forma que você fala, opa, vem notícia boa. Eu vi o gerente aí conversando com a gerente de RH. Talvez venha algo bom aí, venha promoção, venha vaga nova. Então isso aí tudo é interessante. Especulações que acontecem. E aí, comunicar-se bem também é saber servir e atender. Então, estou liderando. Para liderar, eu tenho que saber servir. Então, eu preciso saber atender bem. Então, tem alguns pontos aqui que é: não procure culpados, foque em resolver. A pior coisa que tem dentro da empresa ou de característica de um líder é você tentar chegar, trazer um problema e a pessoa ficar apontando culpado. Ninguém quer isso. O foco ali é você ter objetividade, resolver o problema. Depois que você resolver o problema, aí você pensa nisso. Aí você vai dar o devido treinamento, você vai tomar as medidas cabíveis, advertência, suspensão que seja, você vai fazer o que tem que ser feito depois de resolver o problema. Bateram, estragou a caixa, extraviou o produto, o pedido veio errado, resolve. Pedido veio errado, como que era o certo? Era dessa maneira. O que está faltando? Isso. Dá o telefone, vou ligar lá no nosso fornecedor, ver qual que é o tempo que eles entregam. Ó, fulano despachou esse caminhão aqui para o Pará e era para o Maranhão. Deixa eu tentar ligar aqui então para o nosso pro motorista, tem que trocar a rota, tem que ver mercadoria. Resolve. Depois que você resolveu, aí você foca em trabalhar o agente, o fator aí. Antes de se justificar, escute atentamente o relato do cliente. Nesse caso aqui, você pode adequar a sua equipe. Quando a pessoa vier já relatar, já vier se justificar, já calma, calma. Ouve o que está acontecendo e aí depois você começa. Ele já vem para você falando, nossa, aquele calor lá, aí você já vai começar, não, não, eu já falei que não sei o quê. Você não deixa nem a pessoa se expressar, não corta. Às vezes extravasar aquilo, demonstrar a opinião dela é importante. Então deixa ela falar. E aí, depois que ela falou, é a hora de você falar. Então, comunicação, ela tem isso. Um fala, o outro ouve. Depois que esse outro ouviu, ele vai emitir a opinião dele e aquela pessoa tem que ouvir. Então, tem que ter respeito na comunicação. Questão de você ter empatia e tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Então, não faz pouco caso do que a pessoa falou. Tem gente que faz pouco caso, a pessoa chega e fala, ixi, mas esse negócio de computador aí não dá certo não. Eu tô com 50, 55 anos, moça. Vai falar pra você. Tô com 50, 55 anos, senhor.
Não sei fazer isso aí não. Ainda mais quem é jovem, está entrando no mercado agora, vai pegar umas pessoas assim. Não, isso aí eu não aprendo mais não. Então, conversa com ele de boa, não ri na cara dele, não concorda, que é outro problema aqui, ó. Você não deve reforçar a crítica das pessoas e reforçar com as suas, ou expor o que você está achando. Não é assim que funciona. Não, você aprende sim, você consegue, você é capaz. Então, são pontos que você tem que fazer. Nunca desafiar o cliente traz isso para a questão de você nunca desafiar o seu empregador. Ou nunca desafiar a pessoa da sua equipe. Sabe por quê? Não tem ninguém para saber melhor da vida das pessoas do que quem está abaixo de você. Te garanto que se você parar para imaginar aí no seu emprego, na situação atual que você está, você já deve saber de cor e salteada a vida do seu líder, do seu gerente, do seu coordenador, de todo mundo. De todo mundo que está aí. Das pessoas que você acompanha, você já sabe, imagina de quem está aí no seu convívio diário. Então, toma cuidado com isso. Por quê? A partir do momento que você já está nisso daí, você pode transformar isso aí num problema muito grande. Então, toma cuidado com isso. Por quê? Você não deve se envolver sentimentalmente. Isso é ruim. Porque se você se envolve sentimentalmente, isso causa transtorno. Sabe onde causa transtorno? Eu chego para você, sou gerente do RH, e falo, olha, vou pegar aí alguém aqui do grupo e falo assim, ó, vou falar aí a Nicole. Nicole, você tem que pegar e mandar alguém embora da sua equipe. Vai ter que ter um corte. A empresa está vendendo pouco. Aconteceu um problema agora na empresa. Como você percebeu na pandemia, você tem que mandar alguém embora. Você vai ter que eliminar um da sua equipe. Você me passa até o final do dia. E aí a Nicole, ela é muito amiga da Fânia. Mas amiga demais. E ela sabe que a Fânia acabou no seu relacionamento com seu marido. O marido dela acabou de ficar desempregado. E não só isso, a Fânia tem 3 menininhos pequenos. Aí ela fala, poxa, eu não posso mandar a Fânia embora. A situação que ela tá. Só que a Fânia é a pior pessoa da equipe que ela tem hoje. Não cumpre as metas, não tem rendimento. E aí a Nicole protege ela. Fala, não vou mandar ela embora. Aí ela vai e manda o Thales, ou manda a Daniela, outra pessoa da equipe embora. Uma outra pessoa que trabalhava bem, que também tinha os planos, só que não era do círculo social dela. Então não tem injustiça aí. Outra coisa que a Nicole poderia ter feito era tomar atitude, coragem e tentar dialogar. Falar, olha, eu não posso, minha equipe está fechada, se você fizer isso, você vai me prejudicar. Se você realmente quer defender a Fânia, a hora de você colocar isso era aquilo, não tentar trocar ninguém, não mexer. Mas se é crucial, se tem que ser feito, que seja de maneira imparcial, porque senão a Nicole talvez vai realmente mandar a Fânia embora. Mas aí a Nicole vai dormir todo dia pensando, meu Deus, fui eu que ferrei a vida daquela pessoa. Fui eu que tirei o alimento daqueles 3 meninos. Então, se você toma partido dessa maneira, você vai acabar se ferrando de qualquer jeito. Então, por isso que eu falo, tenta não se envolver. Agora, se você já se envolveu, saiba que isso vai ter consequência. Passando adiante, temos as falhas da comunicação, que é quando acontecem os problemas. A respeito do material passado, alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem relatar? Podem ficar à vontade. Então, a comunicação, para evitar as falhas, ela tem que ser clara e transparente, de uma maneira que possa ser compreendida por todos. Então, se eu coloco ela formal demais, eu já não vou atender todo mundo. E se eu coloco ela informal demais, eu tenho que tomar cuidado com a livre interpretação. A livre interpretação ela é um ponto crucial. Porque se eu falo alguma coisa e a pessoa entende da maneira que ela quis entender, aí é problema. Eu falo A, ela entende B. Eu falo refrigerante, ela entendeu suco. Então, a comunicação ela tem que ser transparente e tem que ser no menor caminho possível. Quanto mais palavras eu coloco, mais pano, né, para manga, igual as pessoas falam, tem. Ou seja, mais eu vou poder abrir isso e trabalhar. Peraí, ela falou ali que todos os dias a gente vai ter que fazer isso. Então significa que se eu vier num domingo eu vou ter que fazer também.
Se eu vier num sábado, eu vou ter que fazer também. E talvez no sábado e no domingo não seja necessário. Então eu preciso compreender esses detalhes. Porque a pessoa, quando ela não tem a convivência, ela não está habituada com a rotina, ela vai levar a sua palavra como a chave final. Então, da mesma forma que eu posso falar para você, vai lá e compra uma camisa sem manga, 80 pessoas vão entender que eu estou falando de uma regata. Ah, então é uma camisa sem manga, né? Não pode ter essa manga da camisa aqui. Pode ter algumas pessoas que nunca ouviu falar de camiseta, que nunca ouviu falar de roupa, e vai procurar uma camisa com 100 mangas de verdade. 100 manguinhas dessa daqui. Ó. Vai contar uma, duas, até chegar a 100. Então, partir da questão da comunicação ser clara, eu também preciso entender como que essa pessoa vai receber a notícia. Então, uma dica para você saber se é o que você quer transparecer, se a comunicação sua está sendo assertiva, é faz o texto, vê como é que vai ser a sua apresentação, escreve, grava o áudio que seja e depois você ouve. E na hora que você estiver ouvindo, tenta ouvir como se fosse outra pessoa, não que foi a sua voz. E aí você vai ouvindo. Isso aqui eu acho que vai gerar uma má interpretação, acho que vai gerar dúvida, vou melhorar. Então, essa é uma principal dica. Tentar olhar depois do que você acha pronto, começar a procurar os seus próprios erros para poder fechar isso. Então, é uma forma de você melhorar a sua comunicação e se sentir mais seguro também. Porque quando você sabe que não vai ter problema, você sobe tranquilo no palco, você sobe tranquilo para fazer o que você tem que fazer. Por que isso? Tem uma história, um momento historinha para vocês aí de falha na comunicação. Não sei se vocês conhecem aí a história da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela está aplicada aí muito, tanto na mitologia quanto na questão da religião. Então, supostamente a história, ela conta o seguinte, tá? Estou simplificando para vocês. Que depois do dilúvio, sobrou a questão de algumas pessoas da humanidade, e aí eles resolveram construir uma cidade, né? Uma torre, para chegar aos céus. E o que que tem isso? Em algumas histórias, diz que essas pessoas, né, que sobraram, falavam a mesma língua, se comunicavam, então era como se todo mundo falasse português, uma língua única, língua universal. Alguns queriam chegar, né, a falar com Deus, com os deuses da época, ou com Deus que seja, para poder tirar satisfação. Então era indignação mesmo. Mas peraí, como assim você foi lá e matou quase todo mundo com água? E outros já queriam entender o que eles fizeram de errado para poder não repetir e não tomar isso como um problema de novo. Só que a comunicação era única, teve alguns problemas, e aí eles falam que Deus, né, ou os deuses da época, não gostaram dessa ideia, e aí o que eles fizeram? Deu tipo um tapa ali, né, um vento muito forte, e espalhou todas essas pessoas que estavam lá na Torre de Babel ao longo dos continentes. E aí dizem que quando se espalhou, esse tapa, essas coisas, também acabou dando uma trabalhada na cabeça dessas pessoas e modificou a tonalidade. E daí se surgiu as várias línguas. Então, nesse tapa aí, mandou um pessoal para a Ásia, aí uns começou a falar chinês, outro japonês. Aí outro já começou a falar o inglês, o latim. Então, de uma forma bem simplificada para vocês entenderem a história, aí eles explicam isso. Então é uma historinha aí, né, que tem até na Bíblia, tem várias outras aí da mitologia. Então o que que isso vem trazer para a gente? Por que eu trouxe essa história aqui? Porque tem no nosso material, né, Hilsdorf fala o seguinte, que só se instala, né, esse modelo de problema na comunicação quando as pessoas não falam a mesma língua. Então, se você não fala a mesma língua, as palavras vão começar a contradizer as atitudes. É o que eu te falei já no início aqui. Nossa, essa comida está muito boa. Parabéns, você é ótima cozinheira. Só que a cara da pessoa está quase entrando para dentro de tanta careta, de tanto horrível que ela sentiu. E aí, o suco de tamarindo tá doce? Ou tá doce? A língua da pessoa chega a tá dando nó. E o suco de maracujá tá com bom açúcar? A pessoa não consegue nem falar, do tanto que a língua entrou para dentro de falta de açúcar. Mas aí ela não se impõe. Então não pode. Então tem que ter essa concordância. A expressão ela tem que bater com a linguagem. Inclusive, para quem gosta de mais história, mais aplicações, em questões de casos policiais, alguns detetives, algum pessoal aí que é analista, eles fazem o seguinte, elas gostam de ver
primeiramente a análise das pessoas, né, do depoimento que a pessoa está fazendo, sem áudio, só para analisar as expressões, e aí vai anotando. Ali ela fez uma cara de nojo, ali ela fez uma cara de felicidade, e aí depois eles põem o áudio para tocar. Porque se no momento que essa pessoa sentiu nojo, ela está contando algo muito legal ou está defendendo uma pessoa, você já vê que não bate. É o que eu falei. Ela fala que está muito bem, só que ela está com uma expressão de tristeza. Então já não bate. Ali ele já pega um erro, um furo na história. Ali é o ponto que ele vai agir na investigação dele. Então isso também é aplicado em casos policiais. Então isso tudo está focado na meta e objetivo. Quem aqui já fez um curso de administração ou já fez algum outro curso voltado para essa área de gerência e de gestão, já deve ter ouvido falar que quando você vai criar a sua empresa, você vai criar o seu negócio, você tem que ter missão, visão e valores. Toda a base aí da teoria administrativa, acho que se você abrir o livro de Chiavenato lá na primeira página, está lá, olha, missão, visão e valores. Por que isso? Todo mundo que entende a missão, que entende o propósito, vai trabalhar em foco do mesmo objetivo. Se todo mundo tem essa mesma visão, comprou essa ideia, vai trabalhar nesse mesmo objetivo. E, principalmente, vai respeitar esses valores. Como assim? Vamos aplicar na sua vida? Qual é a sua missão de vida? Quero viver bem, quero ganhar bem o suficiente para não ter que me preocupar com marca no supermercado e se eu vou ter ou não dinheiro para pagar as contas no final do mês. Quero ter estabilidade financeira. Essa é a minha missão de vida. Qual que é a sua visão? Eu quero fazer isso, né, nos próximos 5, 10 anos. Então, quais que são os caminhos que você vai tomar? Eu vou estudar, vou me qualificar, vou aprender uma nova técnica, eu vou melhorar porque o salário mínimo não consegue me manter. Só que mediante isso você tem os seus valores. Esses caminhos que você está dizendo, existem alguns que você não vai tomar jamais. Então, quais seriam? Não vou roubar, não vou fazer coisa errada, não vou fazer nada que seja ilícito, não quero passar ninguém para trás, eu não quero chegar lá sabendo que ao longo do meu caminho tem vários corpos de pessoas que eu tive que pisar, então eu quero chegar lá com a mente tranquila. E supostamente a pessoa que está do seu lado, que convive com você, ela vai entender a sua missão, ela vai comprar essas suas ideias, ela vai querer que você chegue lá e ela vai respeitar os seus valores. Porque se você diz que você não quer passar ninguém para trás, você chega lá na onde você quis chegar e aí alguém fala para você, mas sabe aquele negócio há 5 anos atrás lá que você fez? Então, eu menti para aquela pessoa para dar certo. Talvez isso quebre a sua confiança. Você finalmente chegou onde você queria estar, mas você não chegou da maneira correta. Você vai sentir o remorso. Lembra que eu dei o caso lá da Nicole? É a hora que você vai pensar, nossa, não era para mim estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui porque era para estar outra pessoa. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo e mexeu uns pauzinhos de uma forma injusta. Então, valores é muito pessoal, cada um tem o seu. Cada um sabe o que vai fazer, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua visão de vida. Para alguns, enganar nada mais é do que viver no meio brasileiro. Para outros, nada mais é do que você trabalhar com a injustiça e ser uma pessoa desonesta. Então, o que você prega, o que você tem de valores, isso é de cada um. Não vou entrar em questão de ética profissional aqui, mas tá aí, apresentado para vocês, para não dizer que ninguém nunca falou. Então, fica a questão de você entender que tudo isso vai acarretar prejuízo. Então, as falhas, quando elas acontecem, elas acabam destruindo. Elas acabam tendo problemas com a acusação mútua. Eu fiz porque você mandou. Mas eu mandei, mas não era desse jeito. Você não me explicou direito. É você que não sabe explicar. E aí, ninguém está certo. É ponto de vista, é o que eu falei, discurso. As pessoas só entram em debate quando a ideia de certeza dela não bate com a ideia de certeza do outro. Agora, se a sua ideia não bate com a do outro, mas você sabe respeitar e vice-versa, você simplesmente vai ouvir e falar, legal, mas isso não se aplica a mim, legal, mas eu não acredito nisso. Ótimo, morre aí. Respeito. E aí, uma das falhas da comunicação que é bem forte são as barreiras humanas, as barreiras físicas e as barreiras da semântica. E aí, falando no bendito, né, material de Chiavenato, que eu já citei, que é um dos livros aí, né, nosso querido pai da administração, muito importante. Então, quais que são as barreiras humanas? Limitações pessoais. É muito fácil eu virar aqui para você que nem aqueles coach. Você vai vencer na vida, tudo depende de você. Você pode virar médico, você pode ser isso, você pode ser aquilo.
Mas e as limitações pessoais? Será que eu realmente posso virar médico? Não estou falando que seja impossível, mas se você olha numa questão de porcentagem, de realidade, você vai falar, peraí, eu consigo estudar de manhã e à tarde e pagar e custear mesmo que seja uma bolsa? Será que a minha vida me permite isso hoje? Será que eu consigo, sabendo isso no meu contexto? Então, a expectativa exagerada de uma maneira errada, ela causa frustração. Eu tenho que saber avaliar e ponderar esses pontos também. Ter o hábito de ouvir. Tem gente que ela vem e fala para você duas coisinhas. Aí você já chega porretando em cima. Calma, ouve direito. Todo mundo tem para falar alguma coisa. Nem que seja uma ideia completamente errada. Mas você ainda pode olhar e dar boas risadas, né, desse desvaneio, dessa loucura que a pessoa está falando. Então, saiba ouvir. Emoções. Talvez naquele momento você não esteja completamente adequado a isso. Eu chego para você e falo: olha, semana que vem você vai ter que desfilar. Você é uma modelo, você vai ter que fazer, tem os looks, não sei o quê. É o maior evento de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil. É lá que você vai destacar o seu nome. Mas você pode não receber isso muito bem. Imagina se o seu pai e sua mãe acabou de morrer nessa semana. Imagina se teve uma pessoa muito importante que chegou a falecer. Você não vai estar bem. Então você também não pode se culpar pelo que está acontecendo ali naquele momento. Aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Você não consegue controlar tudo. Preocupações, todo mundo tem. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Então, anota esses pontos de dúvida, anota tudo isso. A melhor maneira de você entender a realidade é descrever ela. Num dia que você tiver com muito problema na sua vida, faz o seguinte, escreve num papel e depois lê. Se você ler e concordar com o que você escreveu, eu acho que você já tem razão. Mas no momento que você escreveu aquilo que você estava passando na sua cabeça, na hora que você lê, você vai olhar e vai lá, mas peraí, para isso aqui acontecer, é a mesma coisa de eu ganhar na Mega Sena. Você já começa a imaginar, nossa, mas aí o desfile é lá em Goiânia. E se o carro quebrar? E se a gasolina não der? E se o cara isso? E se aquilo? E não sei o quê? Você começa a criar tanto cenário na sua cabeça que é quase impossível de acontecer. Então para de imaginar sempre o pior de umas coisas ruins. Você tem que estar preparado para certas situações? Tem, mas até certo ponto. Você não controla tudo. Então a preocupação exagerada ela vai gerar ansiedade, vai gerar problema, vai afetar o seu sentimento pessoal, consequentemente a sua motivação. Porque aí você começa a pensar em todos esses erros, aí você já fala, ah, nem ia dar certo mesmo, eu nem ia conseguir mesmo. Então, ó, aquela quedinha. Então você tem que tomar cuidado com essas barreiras que você se impõe. Barreiras físicas, né? Espaço físico. Às vezes a sala é muito apertada, aí tá todo mundo conversando, fica parecendo uma feira e ninguém te ouve. A questão da distância. Você vai no auditório, você não tem um equipamento de comunicação, você não pensa no microfone, você não pensa em nada disso. Aí você está lá falando, a primeira fila te ouve. Agora quem está sentado lá para trás, mas lá no fundo, não consegue te ouvir nada, tá só o barulho. Interferência física também. Então você vem, quer dar a sua palestra, quer motivar a sua equipe, aí você resolve marcar a reunião no fundo de uma igreja num dia que ele está tendo um momento de louvor deles, de cantoria que seja. Aí você começa, do nada você está ouvindo um glória a Deus, um amém, está o pessoal ouvindo, orando, cantando, e aí atrapalha. Ou você resolve marcar essa reunião com a sua equipe do lado de um estádio de futebol num dia de jogo, num clássico. A única coisa que você vai ouvir é gritaria e aqueles efeitos sonoros. Então você tem que pensar em todos isso, né, no ruído ambiental, na ocorrência do local. Então se eu preparo um auditório, um local fechado, significa que eu também vou ter que preparar a questão de som, vou ter que preparar a iluminação. Eu vou antes e testo, para não chegar e você ter os problemas. Não, eu cheguei em cima da hora, cheguei lá, o microfone não funcionava, o áudio não funcionava, nada funcionava, nem a chave do lugar eu tinha. Então você deixa para resolver tudo na hora, você acaba se ferrando também. E aí as barreiras da semântica, principalmente a questão de línguas. Hoje você percebe que na maioria dos depoimentos, na maioria das declarações, sempre tem um tradutor, começa a ter legenda nas coisas, para que isso possa chegar para todos. Da mesma forma que eu falei, se você não está no fórum, se você não está no lugar onde te exige a linguagem formal, você pode optar pela informal. Só que a informal também tem os níveis. E os níveis é evitar a gíria. Pô, mano,
Aí eu cheguei lá, né? E aí eu vendi o bagulho pro cara. Tá entendendo, diretorzão? Aí, ó, eu vendi o bagulho e atingi a meta. E é nóis, fechou? Quero a minha grana lá que eu vou torrar lá na minha casa. Não, cara. Olha, consegui vender bem, alcancei e tal, planejamento, minha equipe se desenvolveu bem, tivemos alguns problemas. É esse ponto, é saber conversar, um diálogo comum. Da mesma forma, você não vai chegar lá apertando a gravata, roupa toda justa, toda social. Por obséquio, poderiam todos se sentar, guardar os aparelhos tecnológicos. Você não precisa falar dessa maneira. Então, tenta ser natural, tenta ir de uma maneira mais tranquila. Você não precisa vender uma imagem que não é você. Mas, claro, sempre tentar melhorar mediante as apresentações e o que você está fazendo. Demonstrar conhecimento é uma forma de poder também. É uma forma de demonstrar que você não está ali simplesmente por estar. É mérito seu. Então, comunicação assertiva. Para finalizar o material dessa aula de agora. Planejamento e comunicado de um churrasco ou um evento qualquer. Só para você ver o tanto de falhas e erros que podem ter aqui ao longo de um simples evento. Primeira coisa que todo mundo pensa, opa, bom demais, né? Vai ser o churrascão do quilo. Cada um leva o seu e o que for beber. Beleza. Vai ser quando? Então você já tem que pensar no dia. Vai ser final de semana? Vai. Ixi, mas final de semana eu trabalho, eu não posso. Que dia que dá para todo mundo? Então você vai pensar numa data boa, você vai pensar no horário bom. Quantas pessoas vão? Será que cabe na minha casa? Não, vai ter que ser na de fulano. Você avisou fulano? Você perguntou o fulano ou você já foi vender na casa dele? Vamos fazer um churrasco, vamos, vai ser na casa do fulaninho. Aí fulaninho fala, opa, mas nem aí eu tô viajando. Nesse final de semana eu trabalho. Não, mas nós só precisa da sua casa. Aí vocês vão lá e quebra mil e uma coisa que tinha lá, pronto, a maior bagunça e vaza. Então, tem que ter todo um comunicado. Ah, vai ser cada um leva a sua carne? Vai. Aí, para não evitar aquele problema de, nossa, mas o cara foi lá, comprou 1 quilo de linguiça, chegou aqui e comeu só a picanha que o resto do pessoal trouxe. Você falou que era 1 quilo de carne. Ele levou 1 quilo de carne. Então, deixa especificado, olha, todo mundo compra tal carne assim, dessa maneira. Ou melhor, reúne o dinheiro. Todo mundo paga da mesma maneira. E aí, o que for beber já fica mais óbvio. Porque senão a pessoa leva uma Kaiser da vida, uma Sol, se você gosta de cerveja, aí você tá lá tomando uma artesanal, uma Heineken que seja, tá lá metendo a mão na sua. E aquele levou, ele não toma. Ou a pessoa chega lá, no jaozão, parabéns, e aí joga no fundo da geladeira e começa a tomar da sua coca. Aí você fica indignado. Poxa, mas o cara trouxe xarope, tá tomando refrigerante meu aqui. Então, falta de comunicação, para evitar esses problemas. O auge disso daqui é o tal do amigo secreto. Estipula R$ 20, R$ 50, e aí um dá uma caixa de bombom de R$ 50 e o outro dá uma blusa bem legal. Aí o cara que ganhou uma caixa de bombom fica indignado. Porra, mas o cara gastou 50 conto nesse chocolate aqui, de uma marca que eu nunca vi, falando que é importado, e é 2 bombons só. E eu dei aquela blusa legal, que não sei o que, comprei numa promoção. Parece que não vale, mas falta de comunicação. Comunicado. Então, isso tudo é importante para você pensar em quantidade, dimensão, a hora. Por que que isso é um exemplo interessante? Você vai aplicar isso de várias maneiras e até como você recebe. Vamos pegar aí a questão de você marcar uma reunião, aplicando o que acabou de ser falado aqui. Você tem que ter o momento certo. Por que eu tenho que ter o momento certo? Reunião ordinária. O que é isso? Tá? A palavrinha ordinária até parece ser estranha, mas uma reunião ordinária é uma reunião que é marcada com antecedência, é uma reunião programada. Uma reunião extraordinária é porque aconteceu algum problema. Ou seja, se instaurou o caos de alguma maneira, precisamos resolver. Aí é uma reunião extraordinária. Uma reunião ordinária comum com todo mundo, ela vai ser avisada com no mínimo 48 horas, para que as pessoas possam se programar. Imagina eu falar para vocês, toda terça e quinta tem curso. Aí eu chego no sábado e falo, pessoal, hoje vai ter matéria especial do curso, viu? Esperando todo mundo 7 horas lá na aula. Tá de sacanagem? Você me avisa num sábado de manhã, nem era para ter aula dia de sábado, porque o curso não é dia de sábado. E aí você vem avisar assim em cima da hora, eu não vou não sou obrigado. Aí eu ainda vou e ainda sou mais assertivo. Quem não for vai perder nota e não sei o que, e começar a briga. Então tem um momento certo. Tem a maneira certa de você fazer isso. E dentro da empresa, geralmente vai ter o painel. Se você bate o ponto, se você assina o ponto, você vai perceber que ele geralmente fica no mesmo lugar, não muda.
Então você vai passar o crachá, você vai fazer a identificação biométrica, quase sempre vai ter um painelzinho do lado, com as informações lá. Por quê? Todo mundo chega na empresa vai ter informação e acesso àquilo. Mesmo que você não leia, você sabe pelo menos olhar e falar, pô, tem 6 papel ali. Aí na hora que você vai sair para o almoço tem 7. Você já olha estranho, você fala, opa, tem um papel a mais. O que será que está dizendo nesse papel? Aí você vai olhar a informação, ó, vai ter reunião. Então você foi assertivo na comunicação. Sem contar que dentro da própria corporação, você pode ter a internet dela, você pode enviar um e-mail, você pode fazer uma cooperação com a gestão, avisar, né, os outros líderes, para você não ter que ir em todo mundo, um por um, e falar. Você fala com o líder imediato de cada sessão, para ele avisar os demais. Ao invés de você reunir e ter que falar com 400, 500 pessoas, você fala com o cabeça de cada lugar e ele fala com esses demais. E também você pode aproveitar. Você está vendo que vai ter o DDS, uma ginástica laboral, você para ali naquele ponto e reforça. O que é DDS? É um diálogo, né, de segurança diário que tem na maioria das empresas. É um treinamento rápido, de 5 minutos. Você aproveita e vai lá e avisa, olha, hoje tem isso, vai ter aquilo. Mesma coisa da ginástica laboral. O pessoal, antes de iniciar o trabalho, geralmente tem 10, 15 minutos aí para se alongar lá na empresa, aquela coisa. Você pode aproveitar aquele momento que está todo mundo reunido e dar a comunicação. Por quê? Você evita transtorno, você evita falhas. Pensa só o seguinte, você trabalha de segunda a sexta. Sexta-feira, 5h30, é o horário de você ir embora. 5h25 você recebe um e-mail. E é um e-mail do seu chefe. Qual que é a chance de você abrir ele? É quase nula. Pô, 5h25 numa sexta-feira, independente do que seja, eu não vou conseguir resolver. E nem quero, tá na hora de eu ir embora. Chega. O que você faz? Ignora. Aí você já vem até com a preparação. Não, segunda-feira, na hora que ele me perguntar, eu vou falar, pô, eu tava. Naquele momento eu fui no banheiro rapidinho, fui tomar uma água. Na hora que eu já cheguei, eu fechei tudo e desliguei o computador. Não vi o e-mail. Você acredita? Tá lá o painel, você resolve colocar isso aí, essa informação também na hora de ir embora. Na hora de ir embora, o pessoal sai estourado dentro da empresa, já é batendo o crachá, já de olho no carro ou no ônibus. Não tá nem aí. Então tem os momentos ideais. No início do turno, na hora de voltar pro almoço, ou igual eu falei no treinamento, na questão da ginástica, você tem que ser assertivo nesse momento, porque tudo tem um momento certo, até mesmo para marcar a reunião. Imagina as pessoas programarem uma produção daquelas, a empresa já está ali naquele momento decisivo, aos 45 do segundo tempo para bater a meta, você resolve parar a empresa toda, parar todo mundo, parar a sua equipe, para poder dar um treinamento, uma reunião ou um aviso. Espera, tem um momento certo. Da mesma maneira que as empresas, elas têm agora, praticamente toda empresa, quando ela vai mandar alguém embora, ela manda no final do turno. Tanto é que o pessoal pega muito no pé. Te chamou, faltando 10 minutos para acabar o turno, no RH, todo mundo já falou, foi bom trabalhar com você, hein? A gente se encontra numa empresa futura. Falou, cara, tomou suas contas. Por quê? Tradição. Deixa a pessoa trabalhar. Quando você vai dar uma notícia ruim, quando você vai dar alguma coisa ruim, deixa para o final do dia, que aí a pessoa vai absorver, dissolver isso melhor. Você fala no início do dia que a pessoa foi mandada embora e ela ainda tem que cumprir aquele dia ali, é capaz dela matar um dentro da empresa, se for preciso, descontar o que tem. Então você tem que ser assertivo, você tem que pensar no momento certo. Então são pequenas coisas que você faz que você está se sabotando. E aí, próxima aula, temos um material especial sobre o feedback, né? Sobre a retroalimentação de informações, sobre a comunicação de senso crítico, né? De maneira positiva que não seja destrutiva. Então, temos aí um material que eu peguei da Bianca Consone, o material dela da administração, além de outros materiais aí que eu estou sempre trazendo, e a gente vai ver sobre essa questão do feedback, de saber conversar com as pessoas, porque quase sempre é uma atualização de pontos positivos e negativos, e todo mundo vai encarar isso de uma maneira diferente. Não é porque você chegou para fulano e falou, olha, eu vi que você está chegando muito atrasado, você tem que melhorar isso. Ele pode responder para você, não, eu entendo, eu compreendo, tenho um dever a cumprir com a empresa, eu vou melhorar. Como a pessoa pode chegar e querer debater? Ah, mas você está falando que eu estou chegando atrasado e você já se olhou também? Então cada um recebe de uma maneira. Então a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber trabalhar. Feedback é uma excelente ferramenta para o andamento da empresa, para o andamento de todo mundo,
mas ela tem que ser aplicada de uma maneira correta, visando os demais e entendendo esses sentimentos e busca. Então, próxima aula aí, material promete. Antes de eu encerrar a aula, eu tenho que dar 2 recados para vocês. O primeiro é sobre a aula passada. Eu estou aqui com ela aberta, sobre a questão de respostas lá. Eu tive somente 3 respostas. Somente 3. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui com vocês, que vocês vão acompanhar comigo. Está aparecendo para todos aí agora? A minha tela, carregando. Então, deixa eu ir aqui para vocês está verem. aparecendo. Na aula passada, aquela primeira aula que eu gravei, deixei lá para vocês, está no YouTube. Então, assistam ela, vem aqui e manda as respostinhas para mim, que só 3 alunos responderam. Então, na primeira aula, eu perguntei para vocês sobre como que anda, né, qual que é o seu maior defeito da comunicação, e sobre assumir a liderança, qual que é a maior dificuldade sua. Então, eram as 2 perguntas da primeira aula, somente 3 pessoas participaram. E o nosso pós-aula dessa aula de hoje é essa daqui, ó. Então você vai vir, seu nome completo, CPF, você vai me responder aqui, ó. Qual que você acha que é o seu estilo de liderança? O que você acha que é o seu perfil hoje de líder? E aí, se você quiser dizer já o que você reparou que você tem que melhorar, ótimo. Se não, faz uma autoavaliação e escreve aqui para mim. Essas participações na aula não existe certo ou errado. É justamente para mim entender como é que está o acompanhamento de vocês na aula. Ficou claro? Professor, como eu não tive isso, consegue depois mandar no grupo para mim, né? Mando sim. Inclusive, a aula de agora, ela está sendo gravada, e aí assim que eu postar, quem chegou pela metade, ou quem quiser revisar algum conceito, vai estar lá no YouTube, pode assistir sem o menor problema. E aí a primeira aula, quem não viu, assista e responda. O link do formulário está lá e o de hoje também eu vou mandar. A respeito disso, alguém tem mais alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, está aberto para vocês. Professor, o link do formulário você vai colocar no grupo agora? Isso, o da aula de hoje eu vou colocar agora. O da aula passada está na descrição do vídeo, para não ficar misturado. Aula 1, formulário está lá na descrição do vídeo. E o da aula de hoje eu vou mandar agora no grupo. Combinado? Tá bom. Combinado. Então, no mais, queria desejar uma boa noite para todos. Muito obrigado pela paciência e até a nossa próxima aula. Semana que vem, terça-feira, é feriado, então teremos aula somente na quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até quinta. Se Deus quiser. Boa noite, até mais.